Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Ayuso, eu sou o adido de prospecção e atração do Escritório de Imigração do Quebec na Cidade do México. Então, a Delegação Geral do Quebec, uma das várias representações do governo do Quebec no estrangeiro, ela tem um escritório de imigração e esse escritório de imigração na América Latina ele é responsável por 3 países que são prioritários, o Brasil, o México e a Colômbia, e eu sou o responsável por o Brasil, né, em matéria de imigração. Então, nossa apresentação de hoje, ela tem uma ênfase nos estudos, né, nas oportunidades de estudos, trabalhos e de vida, depois, né, para as pessoas que querem ficar no Quebec também após os estudos. Essa apresentação é uma sessão gratuita, ministrada pelo Ministério da Imigração, da Diversidade e da Inclusão, e pediria que as pessoas aqui presentes não gravassem essa sessão. Ela está sendo transmitida também no rádio e na TV online do CRA. E eu vou passar também informação complementar, e eu pediria que vocês se inscrevessem também nesse site, no Ministério da Imigração, da Diversidade e da Inclusão, para essa palestra, para receber informação complementar por e-mail. Então, posteriormente, se vocês pudessem se inscrever, para receber informação complementar. Tem algum material, tem um material também, uns folhetos aí fora, na mesinha. Para aqueles que não pegaram esse material ainda, por favor, vocês podem pegar se vocês quiserem. Tem informação, as etapas para estudar no Quebec, tem mais informação sobre a província também, a vida, o modo de vida, a sociedade. Então, para aqueles que quiserem, na saída, podem pegar também esse material. Essa sessão ela vai ter uma duração de aproximadamente meia hora, 40 minutos, a apresentação em si, e depois eu vou abrir para perguntas e respostas no final. Tá? Primeiramente eu vou falar, antes de chegar ao Quebec, o sistema de ensino, as vantagens e os procedimentos de imigração. No segundo momento, durante os estudos no Quebec, as oportunidades de trabalho, durante os estudos dentro ou fora da universidade, e também o caso de estágio obrigatório, como parte de um programa de estudo. Terceiro momento, ao finalizar seus estudos no Quebec, as 3 possibilidades, né, 3 programas que permitem que você continue na província para poder trabalhar, sem ter que retornar ao Brasil. E no quarto momento, que eu vou abrir para perguntas e respostas. Então, antes de chegar ao Quebec, um meio de vida francófono no coração das Américas. De fato, é a única nação francófona na América do Norte. O Quebec, apesar de o Canadá ter o francês e o inglês como idiomas oficiais, o único idioma oficial da província do Quebec é o francês. Ele é falado por mais de 80% da população no dia a dia. E isso é refletido, né, no sistema de ensino também. O sistema de ensino ele é público e gratuito dos 6 aos 16 anos, e obrigatório, e ele é feito em francês. Tem também a possibilidade, né, aí um ensino privado feito completamente em inglês, mas geralmente é feito em francês e com o inglês como língua estrangeira, né, porque a única língua oficial da província é o francês. Você vai ter uma excelente qualidade de vida com custo acessível. Então, excelente qualidade de vida quando a gente pensa na questão da segurança, por exemplo. A taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes no Quebec é de 0,86, que é metade até da taxa média para o Canadá, que é de 1,45 mais ou menos. Então, em relação ao Brasil, para cada 100 mil habitantes é 24, México 25 e Venezuela 82. Então, e no Quebec 0,86 é muito baixo. A cidade de Montreal teve um ano que ela ficou, e a cidade de Montreal tem praticamente metade da população inteira do Quebec. Ela tem mais de 4 milhões de habitantes, e o Quebec e toda a província 8,2 milhões. Ela ficou durante um ano sem nenhum registro de homicídio. Então, apesar de ser uma cidade muito grande, com muita população, é uma cidade muito segura. E as menores mais ainda. Um custo de vida acessível em relação às outras províncias, que tem do Canadá, as províncias anglófonas, que tem um custo de vida um pouco mais caro e mais acessível também em relação aos Estados Unidos. Então, na América do Norte é uma das opções de custo, né, para os estudos, uma das mais acessíveis. O ensino superior é público, mas ele não é gratuito.
tem uma taxa que todos os estudantes, inclusive os quebequenses, pagam, só que para o estudante internacional ela é mais cara. Né? E depois eu vou falar para vocês também de oportunidades de bolsas para reduzir essas taxas do ensino superior. Os estudos são realizados em um ambiente bilíngue, apesar do francês ser a única língua oficial. Tem muitos estudantes internacionais e o inglês é uma língua muito importante, até porque as outras províncias, o Quebec está rodeado, né, das outras províncias anglófonas e dos Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes. Então, o inglês é fundamental também para conseguir um trabalho, para estudar um mestrado, e é uma sociedade que, no Quebec, né, onde tem muita presença de empresas multinacionais, então o inglês também é muito falado, é muito importante. Então, a pessoa que for para o Quebec estudar, é importante que ela saiba o francês, mas ela também, se ela souber inglês, ela vai poder, inclusive, melhorar o inglês e se comunicar em inglês também. Os campi universitários são estimulantes, tem acesso à internet em todo o campus, tem laboratórios de ponta, por exemplo, o laboratório de genética da Universidade de McGill, que está na cidade de Montreal, é o mais avançado no mundo, e isso é apenas para citar um exemplo. Tem muitos serviços oferecidos aos estudantes internacionais. As universidades têm centros que ajudam os estudantes internacionais a buscarem dormitórios, a buscarem lugar para ficar, divulgam também ofertas de trabalho que eles podem pleitear durante os estudos, e eu vou falar isso também para vocês, que é possível trabalhar durante os estudos na província do Quebec. Tem associações também de estudantes são dinâmicas e os dormitórios agradáveis. É uma opção mais econômica, mas não necessariamente pior do que, de repente, alugar um apartamento né, numa cidade. Então, aqui tem uma breve explicação do sistema de ensino do Quebec. Eles têm 14 anos de ensino obrigatório, ao passo que no Brasil são 12. Então, por isso que há uma diferença, geralmente nas graduações, quando você vê um curso de graduação no Quebec que dura 3 anos, e no Brasil 4, 5 anos, é porque eles estudam 2 anos a mais, obrigatoriamente, que a gente. Então, consequentemente, na graduação eles têm o período, né, do programa de estudos é um pouco menor. Já para pós-graduação já é mais parecido com o Brasil, mestrado 2 anos, doutorado 3, 4 anos. Então, a diferença está mais no ensino fundamental e médio. Essa é a província, então, do Quebec, né? Aqui são todas as universidades do Quebec. São 18 ao total, 3 anglófonas e 15 francófonas. Então, em 15 universidades você tem o ensino completamente em francês e em 3 o ensino completamente em inglês. E as que são as anglófonas são a Bishop's University, que está aqui em Sherbrooke, né? A Concordia University e a McGill University. A Concordia e a McGill, a número 2 e 4, estão ambas na cidade de Montreal, aqui embaixo. E aqui está Quebec, a capital da província. Então, todas as outras 15, que eu não mencionei, elas estão espalhadas aqui, em todas as regiões praticamente do Quebec, e o ensino é feito em francês. Então, são 15 estabelecimentos universitários francófonos e 3 anglófonos, mais de 1.800 programas de mestrado e doutorado, e os programas de estudos têm alta qualidade, não somente na província e no Canadá, mas internacionalmente, são reconhecidos internacionalmente. Para administradores, para quem estudou administração, finanças e contabilidade, são de 18 universidades no Quebec, e 16 oferecem programas de graduação, mestrado e doutorado. Então, são 16 das 18 universidades oferecem esses programas para administração, finanças e contabilidade, e são mais de 150 programas. Graduação, mestrado e doutorado em toda a província. Então, tem muita oportunidade, não somente na área acadêmica, mas também oportunidade de trabalho. Então, primeiramente, quando você está considerando ir para o Quebec, para estudar, você deve escolher uma instituição de ensino e um programa de estudos.
E aí, então, você apresenta o pedido de admissão para a universidade, vê quais são os requisitos para fazer esse programa de estudos no Quebec, e cumprindo esses requisitos, vocês recebem uma carta de aceitação da universidade. Aí vocês iniciam, a partir dessa carta de aceite da universidade, vocês vão iniciar os trâmites migratórios. E aqui é interessante falar que são 2 etapas os trâmites migratórios. Por que em 2 etapas? O Quebec ele tem um acordo com o governo federal do Canadá, que ele é responsável por selecionar os seus imigrantes temporários e os permanentes. Então, o Quebec ele fica responsável pela seleção dos estudantes estrangeiros, que desejam estudar no Quebec, e ele emite, o Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão, o CAQ, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Então, primeiramente, a carta de aceite da universidade, posteriormente, segunda etapa, o certificado de aceitação do Quebec, e depois, que vocês tiverem o certificado de aceitação do Quebec, vocês vão pedir o visto de estudante para o governo federal do Canadá, numa segunda etapa nos trâmites migratórios. E o governo federal do Canadá ele é responsável pela admissão dos imigrantes, de todos os imigrantes no território canadense. Então, Quebec seleciona e o governo federal do Canadá admite no território. E o governo federal eles são responsáveis pelos exames de saúde e de segurança também, que aí no caso dos antecedentes criminais. Para aqueles que vão ficar menos de 6 meses na província, vocês não precisam de um visto, do certificado de aceitação do Quebec, basta ter um visto de turista. Tá, okay? Então, menos de 6 meses, aí é diretamente com o governo federal do Canadá, que aí é o visto de turismo, que para os brasileiros, a partir de 1º de maio de 2017, já não vai ser mais necessários para aqueles que já estiveram no Canadá nos últimos 10 anos, que já tiveram visto de turista nos últimos 10 anos, ou que têm um visto para os Estados Unidos válido. Tá? Aí é somente fazer o visto de viagem de maneira eletrônica, custa $7 canadenses e ele é muito mais simples. Mas até lá, se você for ficar menos de 6 meses, ainda que seja na província do Quebec, não precisa ser aceito pela província do Quebec, já fazer o trâmite diretamente com o governo federal do Canadá. Se você for ficar 6 meses ou mais na província, aí você precisa então ser admitido no programa de estudos, pedir o certificado de aceitação do Quebec, o CAQ, que é para os estudos, e posteriormente o visto de estudante do governo federal canadense. Essas então são as 3 etapas até você ter o seu visto de estudante. Lembre sempre que o visto ele tem uma validade, que você pode, o período máximo que você pode entrar no território, e aí, a partir disso, conta até o final do seu programa de estudos. Então, o CAQ ele custa $108 canadenses e ele é emitido em 20 dias úteis, depois da recepção de todos os documentos, incluindo principalmente a carta de aceite da universidade que vai te receber. Agora, para aqueles que vão fazer um programa de estudos, que prevê um estágio obrigatório, ou seja, para eu ter o meu título de mestre em Business Administration, por exemplo. Você e lá diz que eu tenho que fazer um estágio obrigatório para poder ter esse título, aí além do visto de estudante, vocês vão ter que pedir uma permissão de trabalho temporário, tá ok? Esse pedido é feito quando você está pedindo visto para o governo federal e ele não tem nenhum custo adicional. Mas é importante que vocês mencionem que vocês precisam de uma permissão de trabalho temporário, tá ok? Caso o programa de estudos preveja um estágio obrigatório. Se ele não prevê um estágio obrigatório, com visto de estudante vocês também podem trabalhar. E eu já vou explicar mais para frente como que funciona. As condições mínimas, então, para um visto de estudante. A atividade principal do candidato no Quebec deve ser estudar, e por isso que você não pode trabalhar em tempo completo, tá ok? Somente em feriados e quando você estiver de férias. Se você estiver estudando um mestrado, por exemplo, um doutorado, somente nas férias e nos feriados que você não estiver estudando, você pode trabalhar a tempo completo.
Senão você vai ter que, porque a sua atividade principal, né, o visto de estudante é para a atividade principal estudar, por isso que não pode trabalhar a tempo completo. O candidato deve demonstrar que dispõe dos recursos suficientes para cumprir os requisitos durante a duração da estadia no Quebec. Na verdade, eles veem somente o primeiro ano. Se você tem os recursos financeiros para se manter lá durante o primeiro ano, e isso inclui o custo da matrícula, né, são as taxas que eles cobram anualmente aos estudantes internacionais, e mais os custos de vida, de alimentação, transporte e aluguel. Tá, ok? E, além disso, o candidato deve contratar um seguro médico e de hospitalização de aproximadamente $900 canadenses por ano, porque ele não tem, como residente temporal, ele não tem acesso ao sistema público de saúde. Ele só tem quando ele é residente permanente ou os cidadãos canadenses. Para aqueles que querem estudar, mas têm uma família, isso não é um problema, tá? No Quebec, a gente já viu isso como uma possibilidade para os estudantes, né, que podem vir com as famílias. Não há idade limite para estudar no Quebec também, tá ok? Então, pode ser um programa, né, um projeto familiar. Então, o candidato que deseja estudar no Quebec, ele pode ser acompanhado pelos membros da sua família. Somente se o programa, e essa é a condição, for mais de 6 meses, tá ok? E esse programa lhe der um diploma do Quebec, reconhecido pelo governo do Quebec. E as universidades todas que eu mencionei, todas elas, obviamente, elas são reconhecidas pelo governo do Quebec e emitem diplomas reconhecidos pelo governo do Quebec. Nesse caso, o cônjuge ele vai poder solicitar uma permissão de trabalho aberta com o governo federal do Canadá. Então, a pessoa vai estudar e o seu cônjuge e o visto dela vai ser de estudante. Ela só vai poder trabalhar meio tempo ou estudar, ela não precisa trabalhar. E o cônjuge que estiver acompanhando essa pessoa vai receber uma permissão de trabalho aberta. Por que aberta? Porque ela não é ligada a nenhuma empresa. O cônjuge vai poder trabalhar em qualquer empresa. Tá, ok? E os filhos dependentes em idade escolar, de 6 a 16 anos, vão poder integrar o sistema de educação pública e gratuito. Então, os filhos vão receber aula de francês até que eles tenham um bom nível de francês para poder acompanhar o ensino, a educação pública. E, posteriormente, eles vão integrar o ensino, que é feito em francês. Eles também têm aula de inglês. Então, dá para ser um projeto familiar, né? Se a pessoa quer estudar, os membros da sua família também podem acompanhar. Se os filhos tiverem mais de 18 anos, ou que um filho tenha mais de 18 anos, aí o trâmite tem que ser separado. Quando na família, tem que ser até 18 anos. Ele não pode ser maior de idade. Durante os estudos. Então, como eu disse para vocês, o candidato ele tem a possibilidade de trabalhar, tá, dentro do campus ou fora do campus. Dentro do campus, as ofertas de trabalho são mais limitadas, né? E como assistente de pesquisa ou algum trabalho mais administrativo, pode não ser relacionado à área de formação dele. E fora do campus, obviamente, tem muito mais oportunidades em empresas, em qualquer lugar que ele queira trabalhar. Então, dentro do campus e fora do campus. Isso desde fora do campus, né? Desde 1º de junho de 2014, né? E, como eu disse para vocês, por meio período, ou seja, até no máximo de 20 horas por semana. Ou 4 horas por dia durante as aulas e em tempo integral, né, trabalhar as 35 até 48 horas, até 40 horas por semana durante os feriados e durante as férias. Cumprindo as seguintes condições. Quais são as condições para que esse estudante ele possa trabalhar? Ele tem que ter um visto de estudante válido e cumprir com as condições de permanência, ou seja, eles têm que estar legalmente dentro do país. E ele tem que ser um estudante de tempo integral, matriculado em uma instituição de ensino designada. Todas aquelas instituição de ensino designada é uma instituição reconhecida pelo governo do Quebec. E todas aquelas universidades que eu mostrei para vocês são instituições de ensino designadas.
Mas, de qualquer forma, aqui também tem um site com essa lista desses estabelecimentos. Então, essas são as condições para que ele possa trabalhar fora do campus com o visto de estudante, sem uma permissão de trabalho. Não precisa ter permissão de trabalho. Depois dos estudos, para aqueles que gostaram da experiência e querem continuar, obviamente, de maneira legal no território e ter uma experiência profissional depois dos estudos, vocês têm 3 opções. O programa da experiência quebequense, fazer parte desse programa. Segunda opção, o programa regular de seleção para trabalhadores qualificados permanentes do Quebec. E terceira opção, a autorização de trabalho federal canadense depois da obtenção do diploma. Então essas são as 3 opções para aqueles que foram para estudar no Quebec e que querem continuar, inclusive as famílias. O programa da experiência quebequense. Como que funciona esse programa? Esse programa permite que o estudante estrangeiro ele mude seu status de estudante estrangeiro para residente permanente. Tá, ok? Então você não precisa sair do país para mudar seu status. Você não precisa voltar do Brasil para mudar seu status de estudante estrangeiro ou internacional para residente permanente. É um trâmite muito simplificado, tá, ok? E ele permite que os graduados no Quebec, que recebam um certificado reconhecido pelo Quebec, pelo governo do Quebec, e recebam um certificado de seleção do Quebec. Lembra que eu falei que quando você recebe uma carta de aceite da universidade, você vai solicitar o certificado de aceitação do Quebec, o CAC. Esse daí, o CAC, é para os estudos. O certificado de seleção do Quebec é para residência permanente. Então, um é para estudo, o outro é para trabalho. E aí, com o certificado de seleção do Quebec, você tem a possibilidade de obter a residência permanente. Pode ficar ou não, de maneira permanente, no território. Mas, como eu disse para vocês, as vantagens são que praticamente tem quase todos os direitos que um canadense, menos o direito de votar e ser votado e o direito de ter o passaporte. Mas aí você tem o direito a todas a proteção social, que eles dizem, que é o sistema de saúde público, a previdência social, e tudo isso conta também, não só para os canadenses, mas para os residentes permanentes também. As vantagens de fazer parte desse programa. A celeridade no tratamento dos pedidos, então, é muito mais rápido do que o segundo programa que eu vou apresentar para vocês, brevemente. Em relação ao segundo programa, ele é muito mais rápido, porque o segundo programa de trabalhadores qualificados ele pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos, aproximadamente, e você você se candidata a esse programa no Brasil. Tá? Então, o PEC é quando você está lá ainda legalmente na província. Ele não tem nenhuma tabela de seleção, tá? Esse programa aqui, para o programa regular de trabalhadores qualificados. Tem uma tabela na verdade, de pontuação. Então, algumas profissões recebem mais pontos que outras profissões. A administração recebe uma quantidade boa de pontos, mas não é que recebe mais, por exemplo. Então, outras profissões receberiam mais pontos do que vocês. Nesse caso, no programa da experiência quebequense, não tem nenhum tipo de seleção em relação ao que você estudou. Tá, okay? Se aquele que se formou, fez um mestrado em administração, vai ser tratado da mesma forma que aquele que fez um mestrado em literatura russa, que não tem nada a ver com uma demanda, de fato, do Quebec, em relação à formação. Então, essas 2 candidaturas vão ser tratadas igualmente. E são poucos os documentos que devem ser apresentados, muito menos do que o Programa Regular de Trabalhadores Qualificados, que é uma quantidade muito maior de documentos. Então, o tratamento ele é realizado em somente 20 dias úteis, depois que eles recebem todos os seus documentos. Tá? Quando você envia todos os documentos completos que eles pedem, em 20 dias úteis eles te dão uma resposta, e se você cumprir com os requisitos, você vai ter o certificado de seleção do Quebec, e aí é só esperar o visto de residente do governo federal do Canadá. Então, 20 dias úteis e o programa regular de trabalhadores qualificados, quase 2 anos. É muita diferença. Quais são os requisitos para participar desse programa? Ter no mínimo 18 anos, cumprir com as condições de estadia, ou seja, estar legalmente ainda no território, e é importante dizer porque tem gente que faz esse pedido
já estando ilegal no território, e não dá para fazer parte desse programa se você estiver ilegalmente, se já tiver vencido o visto de estudante. Ter um diploma ou certificado de aprovação do Quebec. Então, você estudou no Quebec, né, após os estudos, e aí você vai ter que ter um desses diplomas aqui, o diploma de estudos profissionais ou diploma de estudos profissionais seguido de um certificado de especialização profissional, e essas são as siglas, tá? De um mínimo de 1.800 horas de formação, ou um diploma de estudos colegiais técnico, que corresponde ao nosso, tecnólogo em, que dá o título de tecnólogo em alguma formação, que dura 3 anos, uma licenciatura ou bacharelado, um mestrado, doutorado e pós-doutorado também conta para fazer parte desse programa. Então, tendo feito um desses programas, tendo um certificado de uma universidade quebequense, tá? Num desses programas aqui, estar legalmente no território, ter no mínimo 18 anos e ter um conhecimento mínimo intermediário avançado, né, nível B2 do francês oral, então não é escrito, é somente oral que é avaliado, vocês estão habilitados a participar do programa e a receber o certificado de seleção do Quebec para ter a residência permanente. Tá? Então tem que ter completado o programa de estudos no Quebec, o conhecimento mínimo intermediário avançado de francês oral, B2, e se comprometer a ser autônomo financeiramente durante os 3 primeiros meses da residência permanente. Então você fez o pedido, enviou todos os documentos, cumpre com os requisitos e recebe o certificado de seleção do Quebec depois de 20 dias, e já vão mudar seu status de estudante internacional para residente permanente. Durante os 3 primeiros meses, vocês têm que se comprometer a ser autônomos financeiramente, por quê? Que é o tempo que leva para começar a contar a previdência social, para vocês começarem a estar registrados de fato no sistema de proteção social do governo, poder utilizar os hospitais. Então, esses 3 primeiros meses vocês têm que se comprometer a ser autônomos. Como vocês já vão ter passado de estudante internacional para residente permanente e já tiver um trabalho, vão poder trabalhar, tá ok? É só um comprometimento de que caso vocês não encontrem trabalho, tenham em vista que é necessário ter essa autonomia financeira. Tá? Quais são as exceções a esse programa? Né? Os cursos de menos de 6 meses, então eu fui para o Quebec, fiquei menos de 6 meses, e eu não posso aplicar para esse programa. Cursos de idioma, ainda que eu fique 1 ano, 2 anos no Quebec estudando ou francês ou inglês, ou qualquer outro idioma, você não pode aplicar para esse programa. Certificações, qualquer certificado, e aí eu não estou falando de diploma, né, desses níveis, estou falando de certificado. Intercâmbios acadêmicos também não. Fica 6 meses, 1 ano de intercâmbio acadêmico também não dá para aplicar para esse programa. Especializações, e a sigla aqui em francês das especializações, desses tipos de especialização que não conta, não entra, não qualifica para ser parte do programa. E treinamentos também. Eu fiquei 6 meses para fazer um treinamento na empresa X e eu quero aplicar para o PEC. Também não dá. Então, esses são os cursos aqui, a primeira exceção. A segunda exceção. Os detentores de bolsas de estudos, né, as quais incluem uma cláusula de retorno ao país de origem. Então, eu recebi uma bolsa da CAPES, né, para fazer meu mestrado todo lá no Quebec, e tem uma cláusula que diz que eu tenho que voltar para o Brasil. Então, eu não posso aplicar para esse programa. Porém, esse programa você pode aplicar, se candidatar para esse programa até 36 meses depois de ter concluído o seu programa de estudos no Quebec. Então, se a cláusula diz que você tem que voltar para o país e ficar 1 ano pelo menos, 12 meses, você ainda vai ter 24 meses para poder se candidatar ao programa. Se for 2 anos, 24, você ainda vai ter 12 meses no final, né, para poder se candidatar a esse programa. Então, ele tem um período de 36 meses ou 3 anos, após ter concluído os estudos que você pode, no Quebec, para você se candidatar a ele. E os candidatos que começaram a fazer os trâmites para começar um novo programa de estudos no Quebec. Então, eu fui lá, fiz um mestrado e já comecei os trâmites para um doutorado.
Esse programa ele vai te transformar de estudante internacional para residente permanente, para você ingressar no mercado de trabalho e trabalhar de maneira permanente. Se você fizer os trâmites para começar um novo programa de estudos, você não vai... a sua intenção é continuar estudando. Então você quer, na verdade, um visto de estudante, não de residente permanente. Então, se você quer continuar estudando, continua como estudante internacional. Aí, se você já quer integrar o mercado de trabalho e trabalhar de tempo completo, se candidata para o PEC para ter a residência permanente. Agora, você pode também, depois de fazer um mestrado e você quer fazer um doutorado, se candidatar para esse programa, obter a residência permanente e aí então fazer a solicitação para um doutorado, porque aí você vai pagar como um quebequense as taxas. Os quebequenses, eles pagam, isso varia muito de acordo com o programa de estudos, mas, por exemplo, 4 ou 5 mil dólares canadenses ao ano, e os estudantes internacionais, 16, 17 mil dólares canadenses ao ano. Então, valeria a pena primeiro ter residência para continuar estudando. Isso sem ter nenhuma bolsa. Tem também a segunda opção que eu estava falando para vocês. O Programa Regular de Trabalhadores Qualificados, né, permanente do Quebec. Então, que é aquele sistema que demora de pontuação, que demora de 1 ano e meio a 2 anos. Se tiver aberta a candidatura, né, para esse programa e você estiver ainda no Quebec, você pode enviar seus documentos do Quebec. Mas como é um programa que demora relativamente bastante, né, 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter que voltar para o Brasil até que tenha uma resposta, né, positiva como residente permanente para esse programa. E ele tem vários critérios de seleção. Algumas profissões recebem mais pontos que a administração, por exemplo, engenharia aeronáutica, civil, engenharia de alimentos, são áreas de formação que têm mais pontos, por exemplo, que a administração. Então ele tem vários critérios, esse programa, e ele é um programa que demora mais tempo, né? Eu também faço palestras específicas sobre esse programa de trabalhadores qualificados, que ele é bem conhecido aqui no Brasil. Inclusive, a maioria dos residentes permanentes brasileiros que estão no Quebec foram por esse programa. Tá ok? Então, é uma segunda possibilidade também. E se você já esteve no Quebec, tem um certificado, tem um diploma de uma instituição de ensino superior do Quebec, você tem mais pontos também. Você acumula pontos com isso. Você pode pedir o certificado de seleção do Quebec para o PEC, né, que é o programa mais rápido, o programa da experiência quebequense. Antes de finalizar o seu programa de estudos, então antes de eu finalizar o meu mestrado, eu já começo a enviar os documentos, tá ok? Por exemplo, se eu for fazer um mestrado, começo a enviar os documentos, e aí então, aí o último documento que eu posso enviar por exemplo, o título de mestre, o diploma da universidade. E aí, quando você enviar esse último documento, isso eu falo em relação ao visto, né? Porque o visto ele é proporcional ao tempo de estudos. Então, se você vai estudar um mestrado que é 2 anos, você não vai receber um visto de 4 anos. Você vai receber um visto de 2 anos e alguns dias ou alguns meses. Por isso também que esse programa, o PEC, ele tem que dar uma resposta rápida, né? Porque essas pessoas já estão quase com o visto de estudante para vencer. Então, você pode começar a enviar tudo durante o programa ainda, e no final deixar para enviar só o título. E aí, quando eles tiverem todos os documentos, em 20 dias, eles dão uma resposta. Para os estudantes de doutorado, eles podem enviar assim que eles estiverem já prontos para escrever a tese. Isso na metade do programa já. Eles já podem enviar tudo. E inclusive uma carta do departamento, né, da universidade, dizendo que eles só falta escrever a tese. Aí eles recebem os seus documentos. E assim que você defender sua tese e ter seu título de doutor, você envia, que aí é o último documento. E aí, novamente, em 20 dias, você vai ter uma resposta do governo do Quebec, do certificado de seleção do Quebec. A terceira possibilidade é a autorização de trabalho federal canadense.
Então, vejam bem que é uma federal, do governo federal do Canadá e não do Quebec, depois da obtenção do diploma. Então, o governo federal ele emite essa autorização, depois da obtenção do seu diploma, e aí você pode permanecer no Quebec para trabalhar por um período determinado. Então, uma autorização que te dá um período determinado para ficar no território. O PEC ele é um caminho para a residência permanente. Se você obter a residência permanente, você pode ficar de maneira permanente no território. E essa autorização ela não conduz necessariamente do governo federal à residência permanente. Quais são as condições dela? Você vai receber um visto de trabalho aberto, tá ok? Como o cônjuge da pessoa que vai como estudante, né, internacional, essa pessoa ela recebe um visto de trabalho aberto, e a pessoa que pede uma autorização de trabalho do governo federal também recebe um visto de trabalho aberto, não tem restrição em relação ao empregador, tá ok? Essa autorização ela é válida entre 8 meses e 3 anos, e esse período aqui, por que varia? Porque vai depender do tempo que você ficou estudando na província, tá ok? Então, o governo federal vai te dar essa autorização de acordo com o tempo que você ficou estudando na província. Ela é concedida apenas uma vez, então você não pode solicitá-la uma segunda vez, você não pode solicitar renovação, não tem como, é uma única vez. E o pedido dessa autorização ele pode ser feito somente nos 90 dias, né, após a conclusão, a finalização dos seus estudos. Passou de 90 dias, não dá mais para pedir essa autorização. E o PEC, por exemplo, só a título, né, de comparação, aqui são 90 dias ou 3 meses, o PEC são 36 meses ou 3 anos. O visto de estudante deve estar vigente também, vocês devem estar legalmente ainda no território canadense para fazer esse pedido, e esse pedido dessa autorização ela é administrada pelo governo federal do Canadá, né? O Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, que trata dessa autorização de trabalho federal canadense. Então, essas são as 3 possibilidades, caso você tenha concluído, né, os estudos no Quebec de um diploma, e se você quiser continuar na província para trabalhar. Agora a gente passa para as perguntas e respostas. Eu coloquei aqui uns links para vocês da Delegação Geral do Quebec no México, do qual o Escritório de Imigração faz parte. Tem um novo site, umbelofuturo.gov.qc.ca, que tem depoimentos de brasileiros, de pessoas de outras nacionalidades que foram já para o Quebec, mostra como eles se adaptaram, eles relatam como que é a vida no Quebec. Eu também dou palestras online, quando eu não estou aqui no Brasil, quando eu estou lá na Cidade do México, sobre o Quebec, sobre o programa de imigração, de trabalhadores qualificados, sobre as oportunidades de estudo, sobre o trabalho temporário também. Então, vocês podem se inscrever nesse link aqui, ver quando são as próximas palestras, qual que é o tema que mais interessa para vocês, e se inscrever e assistir. É gratuito e vocês assistem do seu computador mesmo. E aqui tem mais informação, né, no site do Ministério da Imigração, Diversidade e da Inclusão, sobre se instalar no Quebec, né, para a questão dos estudos. Tá, ok? Então, tem mais... eu pediria novamente, lembrando vocês, para se inscrever no site do Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão, para receber informação complementar por e-mail. Tá, ok? Além disso, tem os panfletinhos aí fora, em cima da mesa, que eu deixei para vocês, sobre os estudos no Quebec, e agora a gente abre para perguntas e respostas. Tá, ok? Então, vocês sinalizam, quem tiver pergunta, e falem no microfone, por favor, para que as pessoas possam ouvir também de casa. Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão. Deve ter no panfleto. A sigla é MIDI, M-I-D-I. Boa noite, meu nome é Lucas, eu tenho uma dúvida sobre o ingresso na faculdade. Você falou que a maioria delas, o idioma oficial é francês, e eu queria saber qual é a medida que eles usam para avaliar o seu nível de francês e o mínimo requerido normalmente. Entendi. Geralmente, eles pedem o nível B2, que é o intermediário avançado do francês,
E qualquer exame da Aliança Francesa é considerado válido para você comprovar esse nível. Aí pode ter, para alguns cursos e para algum tipo de programa, pode ser que eles peçam um nível mais avançado, mas é para que o aluno realmente possa ter um bom aproveitamento do curso. Mas geralmente é o nível B2, tanto do francês quanto do inglês. Do inglês, eles reconhecem geralmente as universidades IELTS, que é britânico, e o TOEFL, que é o americano, também B2. E pode ser que eles possam pedir também um nível superior, e aí depende de cada universidade, de cada programa de estudos, e caso você já tenha um outro certificado, você pode perguntar para eles se eles aceitam esse certificado. Só pessoal, mas eu já tenho um IELTS, ele vai expirar em setembro do ano que vem. Eu posso aplicar ano que vem e ingressar com ele expirado? Eu apliquei com ele válido? Sim, se você... ingresso com ele expirado. Se a data para recepção dos seus documentos, inclusive a comprovação que você tem já esse nível, for antes da data de expiração dele, pode. De nada. Continuando nesse assunto, você falou que qualquer exame da Aliança Francesa serve, não necessariamente Delphi? Delphi, tem o TCF Quebec, tem o TEFAC. O TCF Quebec e o TEFAC são exames específicos para o Quebec. São vários tipos de exame que tem a Aliança Francesa. Não necessariamente o Delphi e o Delphi. Tem vários... qualquer um da Aliança Francesa é reconhecido para a educação para o ensino superior no Quebec. Só conheci o Delphi. Eu só conheci o Delphi. Sim, tem o Delphi, o TEF, TEFAC, TCF Quebec, o TCF comum e acho que tem mais um também. Mas não são todas as alianças francesas que oferecem todos esses exames, né? Mas qualquer um delas, a aliança francesa, pelo menos ela vai ter o Delphi e o Delphi, né? E aí com esses você pode comprovar. Ok? Para o programa de trabalhadores qualificados também, para provar, né, o conhecimento de qualquer um dos testes da Aliança Francesa, só que para o inglês eles só consideram o IELTS, aí eles não consideram o TOEFL, para o programa de trabalhadores qualificados, né? Agora, para as universidades, em inglês ela reconhece esses dois, o IELTS e o TOEFL. Alguma outra pergunta? Tem como disponibilizar esses slides? Esses slides não, mas eu tenho os links, vários, eu vou enviar por e-mail, por isso que eu disse para vocês se registrarem, que aí eu vou enviar material sobre apoios financeiros, as bolsas, do governo do Quebec e de outros países também que os brasileiros podem se candidatar. Tem informação também sobre a imigração permanente, do outro programa, imigração temporária, tanto para estudantes estrangeiros ou estudantes internacionais e trabalhadores temporários também. Então é uma informação bem completa, que eu envio tudo por e-mail. Okay. Ministério da Imigração, da Diversidade e Inclusão. MIDI. Tem aí? Tem no panfletinho? Na etapa 3. Que aí aparece, são 4 etapas, se eu não me engano, para você estudar no Quebec, aí a etapa 3 aparece o site desse ministério. Aí nesse site ele é bem completo, dá para você encontrar informação sobre os programas de imigração, sobre estudar no Quebec. Tem como passar para ele? Você falou dos 2 programas, né? Eu queria entender um pouco quais as vantagens do segundo programa em relação ao primeiro, porque o primeiro ele é mais rápido, a obtenção e tal. Por que a pessoa pode levar a pessoa a fazer o segundo, que é mais restritivo e tem uma série de... Aí depende do qual é o seu objetivo, né? Se você já quer chegar no Quebec como residente permanente, quer trabalhar e não quer necessariamente agora,
você pode esperar. Se você tem tempo para esperar, não tem pressa, pode ficar esse 1 ano e meio, 2 anos, né? E é importante que você tenha uma candidatura favorável, ou seja, se a sua área de formação, quando você vai fazer... Porque como que funciona o programa de trabalhadores qualificados? Que eu disse que tem as áreas de formação que tem mais prioridade, que dá mais pontos. Então, primeiro, é um sistema de pontuação. Se sua área de formação não dá muitos pontos, ou não dá nenhum, tem 0 ponto lá, isso significa que não tem muitas oportunidades de trabalho. Então, se a sua profissão, a sua área de formação faz parte dessa área de formação que não dá nenhum ponto, significa que talvez você deva repensar em para outra província, ou porque no Quebec não tem oportunidade para essa área, tá ok? Então, se você pode esperar e você não quer ir agora imediatamente, aí você pode fazer pelo o trabalhador qualificado. Agora, se você quer, nesse meio tempo, de repente, não, eu quero estudar e aprimorar o francês, conhecer como que é o mercado de trabalho e depois ficar já como consequência, né, dos estudos, de estar lá, aí você pode aplicar, né, se candidatar pelo PEC. E o programa de trabalhadores qualificados, ele, como eu disse, né, as áreas que ele mais privilegia, administração, as engenharias, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, de alimentos, civil e de produção, sim, mas não tanto como essas outras, em relação aos pontos. Tá? Aí eles falam engenharia industrial lá, mas é a de produção aqui no Brasil. Tecnologia da informação, usinagem, tradução e documentação, ciências da vida, mas não ciências médicas, enfermagem, medicina, não, as ciências da vida mais biologia. E são essas. E tradução e documentação, acho que eu já tinha falado, na área de ciências humanas. Engenharia cartográfica também? Não. Essas são as áreas. Eu posso enviar para vocês também por e-mail essa lista e a pontuação de cada uma dessas áreas, para vocês verem. Tem também o site do Ministério do Trabalho, que ele é bem completo, do Quebec. Então, não tem como... Ele é IMT, né, do Ministério... Ou, se vocês digitarem Ministério do Trabalho do Quebec, tem uma parte lá, inclusive a primeira parte, que você digita o nome da sua profissão, engenharia cartográfica, que você tinha dito. Aí você coloca engenharia cartográfica, ele vai te mostrar a média salarial dessa profissão, uma descrição do que a pessoa que é formada nessa profissão faz, as faculdades onde tem esse curso, as perspectivas na província, se é favorável, se é pouco favorável, se é muito favorável em relação ao emprego. Mostra também a taxa de emprego, de empregabilidade. Então, se você está em dúvida ainda né, depois de ver a lista que sua profissão não está lá, ou você pode entrar no site do Ministério do Trabalho e procurar pelo nome específico da sua profissão e ver se ela é favorável ou não, né? Exatamente. Obrigado. Ok, de nada. Como é que funciona a validação para mestrado, para aplicar para um mestrado em determinada universidade lá? Como é que funciona a questão da validação da graduação lá? Tá. Então, como que funciona? O governo do Quebec ele vai reconhecer os títulos daqui do Brasil que são reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil. Então, se a universidade ela é reconhecida pelo MEC, se ela é autorizada pelo MEC para emitir um título de graduação, de mestrado, doutorado, o governo do Quebec vai reconhecer isso também. Ele se baseia no que no Ministério da Educação do Brasil reconhece. Então, se é válido aqui, muito provavelmente vai ser válido lá. Tá? E aí, aí os critérios também, né, as necessidades em relação ao idioma, se você vai ter que fazer algum outro curso, porque você na sua carga, nas disciplinas que você fez você não teve, antes de começar um mestrado ou um doutorado lá, aí é de acordo com cada instituição. Mas
teoricamente, se o MEC aqui reconhece a instituição, para emitir diploma, o governo do Quebec vai reconhecer essa instituição. E esse é seu título. Okay. Então, já que eu ia perguntar, recapitulando rapidinho, essa questão de obtenção de trabalho lá, de trabalho e emprego, eu vou depender de uma listagem que tem uma pontuação, como é que você falou? Para você, porque na verdade, para ser selecionado por esse programa, você tem que ter uma pontuação mínima. Então, a área de formação, que eu estava dando o exemplo, né, de 0 a 16 pontos, é um dos critérios. Mas não faz sentido, se tua área de formação tiver 0 ponto, de você aplicar para esse programa, se candidatar para esse programa, porque significa que não tem perspectiva de trabalho para essa profissão lá no Quebec. Entendeu? Ainda que você atinja a pontuação mínima para ser selecionado. Entendi. Então, lá, por exemplo, lá então seria diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que se eu quisesse estar como full-time estudante, né? Eu teria condições de obter um trabalho, por exemplo, na loja de departamento, horista. Seria possível isso lá? Não, aí é limitado. É limitado a 20 horas por semana. Então, eles não empregam estudantes mais do que 20 horas por semana, mais do que meio tempo, né? Então, isso é bem controlado. Aí, em relação aos trabalhos lá, são 2 semanas de férias por ano, 8 feriados pagos por ano, e se eles caírem no final de semana, eles são passados ou para sexta ou para segunda-feira. Então, por isso que são 8 feriados pagos por ano. O salário mínimo por hora, desde maio desse ano, é $10,75 canadenses, que é o salário mínimo por hora. Então, o mínimo que você pode receber, inclusive como estudante, né, trabalhando, é $10,75 por hora. As férias, 2 semanas, essas... Para atingir essa pontuação mínima, para poder ir, qual o mínimo de pontos, né? Para o programa de trabalhadores qualificados, né? Se você está se candidatando individualmente, são 47 pontos, 49 pontos, de um total de 103. E se você está se candidatando com a família, com cônjuge ou com filhos, 57 em 120 pontos. Tá? E aí são vários critérios, idade. Então, a partir de 42 anos, você não pontua mais nesse critério, mas não é eliminatório. Os únicos critérios eliminatórios são o grau de formação, porque você tem que, como é um programa de trabalhadores qualificados, você tem que ter uma formação que te permita trabalhar, que te permita entrar no mercado de trabalho, e o contrato de autonomia financeira, que é a mesma coisa para quando você está como estudante internacional, que os 3 primeiros meses de autonomia financeira, é a mesma coisa. Você assina esse contrato, e nesse contrato tem as quantidades que você de dinheiro, se você está sozinho, se você está com um cônjuge e se você tem filhos, que você tem que ter, que o governo recomenda que você tenha para ser autônomo financeiramente nesses 3 meses, mas eles não pedem comprovação de fundos. É só um contrato que você assina. Se esse contrato não tiver assinado nos seus documentos, quando você envia, a sua candidatura é eliminada automaticamente. Então, esse é um critério eliminatório, e a formação e o grau, né, o seu grau de formação. Ensino médio, então, não pode... quem só tem o ensino médio não pode se candidatar. A partir de técnico, tecnólogo, bacharel, aí pode se candidatar. Tem critério da idade, tem critério da área de formação, grau de formação. Se você experiência no Quebec, se você já esteve lá ou se você tem família que está lá. Se você o conhecimento em língua estrangeira, francês e inglês, tá? E aí se você está se candidatando com cônjuge, o requerente principal, ele é avaliado em compreensão e expressão oral e escrita em francês, e compreensão e expressão oral e escrita em inglês. Tá?
o cônjuge só é avaliado em francês, compreensão e expressão oral, não na parte escrita. Ok? No francês. Em inglês, o cônjuge não é avaliado em nenhum requisito. Tá? Isso você só começa a pontuar, começa a ter ponto para esse critério de conhecimentos linguísticos a partir do nível B2. Então, se eu tenho B1, eu não tenho pontos, nem para francês nem para inglês. Se eu tenho B2 nos dois, eu já começo a pontuar nos dois critérios. E aí, quanto maior for o seu nível, maior a quantidade de pontos, sendo que o francês pode dar um máximo de 16 pontos. Então, se você tem C2 em francês, você tem o 16 pontos. E a pontuação máxima, né? E a mesma que para uma área de formação em alta. A área de formação que mais dá pontos também dá 16. E aí já são, por exemplo, 32 pontos, num mínimo de 49 se você estiver se candidatando sozinho. Entendeu? Fala no microfone. Por exemplo, hoje o B2 é equivalente a mais o que? É avançado, intermediário? Intermediário avançado. Intermediário avançado. Não é nem intermediário nem avançado ele é. Mas, por exemplo, meu inglês está nessa faixa, entre intermediário e avançado. No entanto, meu francês é tipo básico, bem básico. Mas isso não necessariamente me elimina de participar desse trabalho qualificado. Não. Você só não vai pontuar no critério conhecimento linguístico francês. Entendi. Entendeu? Mas, inclusive, depois que você está participando desse programa e você como eu disse, né, primeiramente selecionado por Quebec e depois espera o visto do governo federal do Canadá. Nesse meio tempo, que você já foi selecionado pelo Quebec e está esperando o visto, você pode estudar na Aliança Francesa, tá? Até o nível B2, até o final do nível B2, e ser reembolsado quando você chegar no Quebec, até uma quantidade de $1.500. Então, eu já tenho o certificado de seleção do Quebec, eu só estou esperando o visto. Eu posso ir na Aliança Francesa e estudar até o nível B2. Aí, se for C1, já não conta mais. Tá? Então, e posso estudar e até uma quantidade máxima de $1.500. Se eu posso fazer isso, quando chega no Canadá, eles me reembolsam. Tá? Aí, para inglês, não tem esse tipo de incentivo. E também tem, a partir do momento que você é selecionado por Quebec, tem também aula de francês online, tem aula para integração, para montar um currículo, para você enviar para empresas no Quebec, tem um acompanhamento bem personalizado de um tutor, né? E quando você chega no Quebec, tem até um serviço de acolhimento no aeroporto, que recebe as pessoas que estão chegando lá como residente permanente já. Então, a partir desse momento, você tem todo esse acompanhamento. A partir do momento que você é selecionado pelo Quebec e está esperando o visto, né, do governo federal. Tem uma pergunta? Tem como passar para falar no microfone, por favor? Boa noite. Como Boa noite. é que é avaliado o inglês e o francês? É alguma prova que faz no consulado aqui? Assim? Não, o francês é qualquer teste da Aliança Francesa, tá ok? Então, qualquer teste que você fizer na Aliança Francesa é considerado como válido para a imigração, para o Programa de Trabalhadores Qualificados. E o inglês, o IELTS, que é britânico, né, do British Council. Então, são esses, para o inglês o IELTS e para o francês, a Aliança Francesa, qualquer um dos certificados. Então, tipo um teste de nivelamento na Aliança Francesa serviria isso? Um dos oficiais da Aliança Francesa. Tá, na Aliança Francesa, faz uma prova lá. Tá. De todos os exames que eles têm, são reconhecidos. Oi. Por exemplo, uma vez que eu consiga o visto de permanente e se houver a oportunidade de emprego em outra província, como é que seria os trâmites para troca de província? Não tem nenhum problema. Quando você já tem a residência permanente, aí você tem livre... no território do canadense. No território canadense, que aí você já está sob a Constituição canadense, não tem nenhuma restrição de mobilidade. Você pode se estabelecer em qualquer província. Inclusive, se você faz o programa de trabalhadores qualificados
recebe já o visto de residente permanente. Chega no Canadá, aí você recebe o visto, você ainda não é residente permanente. Só depois que o oficial de imigração, quando você chega lá no aeroporto, te dá o carimbo, aí você já é residente permanente. Você não precisa necessariamente ir para o Quebec. Que seria uma pena, porque vão estar lá te esperando no aeroporto, inclusive. Mas o governo não pode te falar nada, porque você é residente permanente, então você tem direito de qualquer lugar do território canadense você pode se estabelecer. Obrigada. Acho que o meu ministério não vai ficar muito feliz de eu ter falado isso, mas é verdade, vocês precisam saber. Mas residente permanente não tem restrição de mobilidade. Entendi. Entendeu? Mais alguma pergunta? Esses 2 programas, eles são disponíveis para brasileiros e qualquer nacionalidade? Para todas. Só fizeram para poucas? Para todas as nacionalidades, mas na América Latina, principalmente por programa de trabalhadores qualificados, brasileiros, mexicanos e colombianos são os prioritários para esses programas. Isso porque já tem um histórico muito bom desses trabalhadores no Quebec. Eles são altamente qualificados, eles se formam em instituições muito boas, falam francês, se integram muito bem, têm uma cultura compatível com a do Quebec, então se integram muito bem e vivem muito bem lá, não cometem crimes. Aí tem toda essa questão então, por isso que o Quebec continua fazendo a promoção nesses países, e por isso que esses países são prioritários. Obrigado. De nada. Tem algum simulado onde eu possa fazer esses testes para saber se eu tenho pontuação, né? Tem um simulado, como se fosse um simulado, chama teste avaliação preliminar de imigração. Então, a avaliação preliminar de imigração, que você faz ela online, gratuita, e você pode fazer quantas vezes você quiser, que você preenche com todos os critérios. Eu sou engenheiro, tenho 22 anos, com todos esses critérios, e no final vai te dar uma resposta se a sua candidatura é favorável ou não. E aí você pode mudar. Se, por exemplo, der não favorável, você pode aumentar o nível de idioma, você pode acrescentar uma formação, um mestrado, acrescentar filho, se não tiver, porque filho também dá pontos, mas tem limite, não é, né? Eu vou ter muito filho para conseguir pontos, não é assim também, mas dá pontos. Então você pode mudar esses critérios e ver o que você pode modificar na sua vida para ter uma candidatura favorável. E aí, quando você está aplicando em casal também, é interessante fazer primeiro uma pessoa sendo requerente principal e a outra cônjuge, e depois inverter, para saber qual... Porque como o requerente principal ele é mais avaliado do que o cônjuge, então, às vezes, você está tentando, e seu cônjuge, na verdade, tem um perfil mais adequado, que vai dar mais pontos. Então, troca também para ver se dá favorável, se não dá favorável. Avaliação preliminar de imigração. Dá para fazer online e ter uma resposta aí. Não é uma resposta oficial, é só um teste, né, um simulado, mas se ela der favorável, significa que você tem uma candidatura favorável. E você provavelmente receberia o CSQ. E se der desfavorável, é a mesma coisa. Você provavelmente não receberia o CSQ, o Certificado de Seleção do Quebec. Tem o link aqui no panfleto? Eu acho que esse não. Mas se você digitando avaliação preliminar de imigração, já vai te direcionar para essa página. API, avaliação preliminar de imigração. Ela tem no site do Ministério, no MIDI, que eu falei, no Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão. Aí você entra lá no programa de trabalhadores qualificados, que ela faz esse simulado para esse programa, e aí com certeza vai estar lá o link dessa... Porque são muitas coisas, aí está tudo nesse site desse ministério. Tá bom, obrigado. Okay? Tem que passar para eles. Assim, tem mais ou menos uma média de qual o custo gasto para um estudante para fazer mestrado lá, mais ou menos? Custo, a gente considerava entre 900 e 1.200 dólares canadenses para até 2 pessoas, mas isso varia muito. Então o Ministério pediu para que a gente não falasse mais
pode ser entre 900 e 1.200, porque as pessoas estavam tomando isso muito Isso mesmo, né? em linha. Mas varia muito de região. Se você está em Montreal, por exemplo, que é a maior cidade, ou se você está em Rimouski, que é uma cidade menor que está no norte da província, o custo varia muito. Então, não tem uma média. Mas, por exemplo, o estudante trabalhando, né, meio tempo, e se ele receber os 10,75, né, no final do mês ele vai ter quase $900. Com isso, dependendo onde ele morar, mas eu diria de maneira geral já daria para cobrir quase tudo, quase alimentação, transporte e alojamento, né? Então, se ele receber o salário mínimo, como estudante trabalhando meio tempo, já dá para ajudar muito, se não cobrir todos os gastos. Ok. Você ia perguntar? A gente sempre ouve falar bastante, né, sobre as condições que o Canadá tem dado para que pessoas vão morar lá, estudar e morar lá. A gente tem pouca oportunidade de perguntar tão perto de alguém que tem tanto contato com todos esses trâmites e com a vida lá, né? A gente aqui fica se perguntando quais são as intenções do Canadá, por que há esses estímulos, por que Brasil, México, por que essas vantagens? Tá. Aí, bom, eu posso responder pela província do Quebec, não pelo resto das províncias. Tem as outras províncias têm os próprios programas, mas também tem o programa do governo federal do Canadá, que é o Express Entry, e tem outros também, Skilled Workers, tem um monte. Esses são para as outras províncias, e se você se candidatar para o Quebec, você não pode se candidatar para o federal, e vice-versa, senão você é eliminado dos dois. Eles são excludentes. Então, o Quebec, por que ele busca? Porque já tem uma taxa de crescimento econômico meio que constante durante esses anos, então está abrindo muita... eles estão precisando de mão de obra qualificada porque, primeiro, a taxa de crescimento vegetativo só é maior que no Japão, e então não repõe a população. O pessoal que já está saindo, se aposentando, não tem crianças nascendo, não tem a pirâmide etária bem afunilada, não está repondo essa mão de obra que eles precisam. Então, está crescendo, não tem pessoas para ocupar esses trabalhos e para manter o francês, né? Não só por causa do idioma, mas pela identidade, que é diferente, né? Francesa na região, né, do Quebec. Então, esses são os 3 principais motivos pelos quais o Quebec recruta fora da província. E por que esses países? Porque são os países que enviaram imigrantes que se adaptaram melhor. Então, os brasileiros, mexicanos e colombianos, quando eles estão lá, eles falam francês, eles são bem qualificados. Eu tenho dado do Brasil, alguns dados dos brasileiros. Quase 45% de todos os brasileiros que estão lá têm ensino superior. Mais de 80% já chega com o nível B2 de francês. Então, já chega com um nível bom de francês de conhecimento e, consequentemente, consegue emprego rápido. Já nos 3, 4 primeiros meses já consegue trabalho. Mais de 90% chega lá sem trabalho. E consegue já rapidamente o trabalho, porque é bem qualificado e fala francês. E inglês também, brasileiro chega lá falando... Geralmente os que se dão bem já falam as duas, né? Treinou bastante o francês porque dá uma vantagem. E o inglês porque a gente tem mais contato com o inglês, né? Ainda aqui no Brasil. Então, por isso esses países e por isso que o Quebec está buscando, né, mão de obra. E ele vê nessa mão de obra de fora, né, nesses imigrantes, não um problema, mas uma solução para os seus problemas de falta de mão de obra. E essas nacionalidades se adaptaram bem lá. Então, por isso que continua as missões de prospecção e atração nesses países. Obrigado. A área de administração é a administração geral, que tem uma boa pontuação? Ou é a área de marketing, ou a área de vendas, ou hospitalar? Assim? Porque aí a gente pega sempre o geral, o título geral de administração.
Se o seu título gera no diploma for marketing, aí já é outra pontuação. Mas se for administração, né, e mesmo que você tenha uma especialização em outro, é considerado o que está no seu diploma. Tá. Aí a administração é uma área que tem muita oportunidade no Quebec. E tem alguma coisa em relação a anos de formado? Assim, tem que ser recém-formado? Tem que... Não necessariamente. Tem um dos critérios que você pode acumular pontos se você tem experiência profissional nos últimos 5 anos. Sim. Então, e ela não necessariamente tem que estar ligada à área de à sua área de formação, no caso, que é administração. Então, eu me formei em administração e eu tenho experiência nos últimos 5 anos em vendas. Se você provar que você tem, de fato, né, com um contrato, eu trabalhei nessa empresa, e aí você vai ter a pontuação para a experiência profissional nos últimos 5 anos, independente da área de formação. Entendeu? E até o momento é uma pontuação alta para a administração, né? Não é a mais alta, mas pelo bom histórico dos administradores brasileiros que foram para lá, a gente continua promovendo essa área, e eu continuo vindo no CRAs daqui do Rio, de Minas, São Paulo, para falar como uma oportunidade disso, de trabalho e de estudos também, porque das 18 universidades, como eu estava falando, do Quebec, 16 oferecem mais de 150 programas de graduação, mestrado e doutorado em administração, finanças e contabilidades, nas áreas maiores assim. Então é uma área que tem bastante oportunidade de estudo e trabalho no Quebec. Alguma outra pergunta? Tá, aí eu mostro para você. Servidor público, cursando, por exemplo, suponha que eu seja aceito para um mestrado. Eu, licenciado aqui, teria algum impeditivo para me candidatar? Como servidor público daqui? Licenciado aqui, cursando mestrado lá, eu posso trabalhar lá? Como servidor público lá? Não, aqui. Licenciado aqui. Aí eu peço licença, fico um ano lá no mestrado. Aí o mestrado são 2 anos. Sim, tá. Aí, Pergunta difícil. Boa pergunta. Não é um dos critérios que eu conheço aqui que te impede de se candidatar para o PEC e pedir a residência permanente. Mas provavelmente você teria que... Porque teoricamente meu vínculo está trancado, né? Entendeu? E tem um período de validade para esse? Não, eu posso me licenciar por 2 anos para... Mas aí tem esse período por 2 anos. Sim, Mas eu digo seria para ajudar a custear as despesas lá. A princípio não. Para você estar lá como para estudar, não teria impeditivo. Não. É de fato se você tivesse que voltar para o Brasil obrigatoriamente, porque aí você não poderia, né? Nesse caso, na cláusula dessas bolsas, aí a pessoa tem que voltar para o Brasil. O Canadá já sabe que existe essa cláusula e a pessoa assinou, está vinculada, ela tem que voltar para o Brasil. Entendi. Entendeu? Aí, nesse caso, se eles talvez descobrissem, aí eles talvez pediriam que você... como chama? Pedisse demissão. Mas acredito que não. Para estudar esses 2 anos, não. Porque, de qualquer forma, o estudante ele é um imigrante temporário, a princípio. Ele não é imigrante permanente. Então, ele continua com vínculo no país de origem. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não? Alô? Então, eu vou bater ainda na mesma tecla, porque a maioria aqui é administrador, só que eu sou do contra. Então, eu queria muito saber, porque eu procurei aqui rápido na internet, mas eu não achei. Sobre, porque a engenharia cartográfica, aqui ela tem um nome, na Europa ela tem outro nome, provavelmente no Canadá ela tem outro nome. Aonde que eu poderia saber, que eu poderia ver
No Porque site... eu vi aqui 12 profissões e eu vi ciências da Terra. Poderia ser, mas como que eu poderia saber se é realmente ela? Aí entrando, ou procurando nas universidades e vendo a descrição do programa de estudos. Eu estudei isso é a mesma grade, ou uma grade parecida. Então, no site das universidades, procurando os cursos. No do Ministério do Trabalho, você coloca cartografia em francês, aí você vê se as profissões que aparecem têm a ver com engenharia cartográfica. Nas universidades e nesse site do Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho são as profissões registradas, e nas universidades o que as pessoas podem estudar, né? Então, não fugiria disso, não. E aí eu vou enviar para vocês também a lista com todas as universidades, as francófonas e as anglófonas. Ela vai tudo no site, no e-mail, essa informação também. Mais alguma pergunta, pessoal? Passa ela para trás, por favor. A partir do momento que a pessoa envia toda a documentação, demora mais ou menos quanto tempo para receber uma resposta? Do Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão, que é a parte da província, né, do Quebec, 8 meses, 1 ano. Tá? E aí, depois que você tem o certificado de seleção do Quebec, isso para o Programa de Trabalhadores Qualificados, para ter o visto de residente permanente, que aí é o governo federal que avalia, mais 8 meses, aí o prazo do governo federal não sei exatamente, mas o que a gente tem acompanhado é que brasileiros que participam do Programa de Trabalhadores Qualificados demoram de 1 ano e meio a 2 anos, em média. Aí depende também se eles pedem um documento para você deixa de enviar um documento, aí atrasa um pouco também para te dar o visto. Mais de 1 ano e meio a 2 anos. Não menos que 1 ano e meio e poucos casos mais do que 2 anos. O processo é todo documental ou tem uma entrevista no consulado aqui? Assim? Acho que não tem mais entrevista. Acho que não tem mais entrevista, era só feita... Não tem mais entrevista. Aí os documentos, você entra no Mon Projet Québec, Meu Projeto Quebec, tá ok? E aí você preenche com toda a sua informação, cria uma conta, né? Preenche com toda a sua informação, e aí é anunciado no site do Ministério da Imigração, Diversidade e Inclusão a data que eles vão receber as candidaturas. Aí nessa data, nessa hora, nesse dia que eles anunciaram, você entra na sua conta e clica em enviar, tá ok? E aí você é direcionado para fazer o pagamento. Aí você faz o pagamento e o seu dossiê vai ser analisado. A partir daí você conta o prazo que o governo do Quebec vai te dar uma resposta, em 8 meses, 1 ano. E aí, quando ele é analisado, eles vão pedir os documentos, que lá você coloca a informação, mas você não faz o upload dos documentos, né? E aí ele vai pedir, então me envia seu diploma, me envia... aí toda essa documentação ele vai ser enviado para você. Tá ok? Mas é nessa data. E são 5 mil que eles recebem por ano, normalmente. São 5 mil, mais 5 mil para esse programa. Mas como dura, né, de tempos diferentes em diferentes países, o Quebec em si recebe 50 mil imigrantes por ano. Mas para esses dossiês do Programa de Trabalhadores Qualificados são 5 mil por ano. E aí de todo mundo. Tá. Ok. E questão de idade, você falou que acima dos 40 não pontua mais, mas tem uma limitação, tipo... Não é só até 50 anos? Ou... Não, nenhuma limitação. Lógico que a partir dos 50 anos, a pessoa que tem já 50 anos vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar trabalho que uma pessoa de 20. Não necessariamente encontrar trabalho, porque também se for uma pessoa de 50 anos com uma experiência gigantesca e já é diretor de uma empresa e está
e está mudando para uma área que tem muita oportunidade, né, aí não, mas deixa de pontuar, não é um critério eliminatório. A questão da idade, só deixa de pontuar nesse quesito. Ok? Alguma outra pergunta? Uhum. Tinha um outro microfone por aqui, não tinha? Pera, olha aqui. Então, uma outra pergunta. Nenhum desses programas que você apresentou seria válido para uma pessoa, vamos supor, eu estou no meio da faculdade aqui, quero me transferir para terminar lá. Não. A não ser que você queira transferir para terminar lá e ter o certificado de lá, aí você tem que ver com a universidade se ela reconhece as matérias que você já fez para poder eliminar algumas, ou se você vai ter que fazer tudo lá de novo. Mas você tendo um certificado de lá, você precisa de um certificado de lá, ter mais de 18 anos, falar o francês pelo menos B2, né, que é o intermediário avançado e é só oral, não vê a parte escrita nesse programa, e estar legalmente no país, né, no momento que você faz esse pedido. E esses são esses 4 critérios, você é admissível ao programa. Mas se for, por exemplo, sanduíche, que aí você não consegue um mestrado, né, sanduíche que eles falam, que aí você faz um tempo no Brasil e um tempo fora. Não, eu falei em graduação mesmo. Graduação, não. Bom, graduação, se você tiver um título do Quebec, que você é graduada lá, sim. Aí se for um título do Brasil, e mesmo falando, ela ficou 2 semestres lá, fez um intercâmbio, não conta. Uhum. Mais alguma pergunta? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, obrigado pela participação, pessoal. Amanhã eu vou falar sobre o Programa de Trabalhadores Qualificados na Aliança Francesa. Especificamente sobre esse programa, toda a palestra vai ser sobre ele. Então, se vocês estiverem interessados, eu não sei se tem vagas ainda, mas podem participar lá. Na Aliança Francesa, deixa eu confirmar. Porque acho que tem várias aqui, né? Só deixa eu dar uma olhada no meu celular aqui, aí eu falo para vocês. E depois, também nas outras, se não puderem participar amanhã, nas outras semanas eu vou, quando eu voltar para o México, eu já continuo com as palestras online. Aí vocês podem acompanhar também. E fazer pergunta, e dá para participar dessa mesma forma. Mas é online. Ok? Muito obrigado pela participação.